Questão 31 do Enem 2020, primeira aplicação, vamos aqui ao enunciado. A obra de Joseph Kosuth, data de 1965, se constitui por uma fotografia de cadeira, uma cadeira exposta e um quadro com o verbete cadeira. Trata-se de um exemplo de arte conceitual que revela o paradoxo entre verdade e imitação, já que a arte é o quê? Bom, então o enunciado quer saber sobre o paradoxo, aquele resultado contrário ao que se espera, né? E o paradoxo entre verdade e imitação. Então vamos aqui ao texto, no caso aqui, né? Nós temos o nome da obra, que é Uma e Três Cadeiras, certo? Ou seja, aqui nós temos uma cadeira exposta de verdade, aqui uma fotografia de cadeira e aqui o verbete cadeira. Reparem, né? Assento com encosto e pernas, geralmente para uma pessoa, figurado, lugar de honra ocupado por político, cientista literário, disciplina, cátedra, enfim. Então o nome da obra é Uma e Três Cadeiras, mas detalhe, há uma cadeira de verdade, outra cadeira que é uma foto da cadeira e um verbete ali, cadeira. E aí a definição do dicionário. E na primeira acepção, reparem, né, significa assento para uma pessoa. Mas reparem que nós temos ali uma cadeira de verdade que dá para sentar. E tem também pendurado uma foto dela, o que lembra bem aquele quadro famoso do pintor René Magritte, né? Isso não é um cachimbo. Então qual é a ideia disso? Que a arte não é a realidade em si. A obra é uma representação da realidade. Representação da realidade. Então vamos lá, né, ver novamente o enunciado. A obra de Joseph Kosuth data de 1965 e se constitui por uma fotografia de cadeira, uma cadeira exposta e um quadro com verbete cadeira. Trata-se de um exemplo de arte conceitual que revela o paradoxo entre a verdade e a imitação, já que a arte não é a realidade, mas sim uma representação dela. Isso aqui serve também para a obra Isso Não É um Charuto, aquela, né, a traição das imagens do pintor o René Magritte, aquele surrealista. Não é a realidade, mas uma representação dela. A arte B fundamenta-se na repetição, construindo variações. Na verdade, não se trata de mera imitação, até porque uma cadeira é algo concreto, inclusive ali com a função descrita no dicionário, enquanto que a fotografia é uma representação dessa concretude, incorreta. C não se define, pois depende da interpretação do fruidor. A arte se define sim, né? A arte é exatamente aquela questão de junção entre os três elementos ali, né? E cabe também ao fruidor, ao espectador, tentar dar um sentido para ir. Apesar de a obra mostrar caminhos para isso também. Incorreta. D. Resiste ao tempo, beneficiada por múltiplas formas de registro. Bom, a fotografia ali não está como sinônimo de resistência, por exemplo, né? Caso ocorra algo com a cadeira de verdade se quebre. Tipo, se a cadeira se quebra, não resiste, teríamos uma foto dela que resistiria ao tempo e uma definição do vocábulo, enfim, né? Mas essa arte aqui desse artista, ela precisa dos três elementos para ser a arte que ele criou. Ele não criou com a definição de que fotografia e definição resistem ao tempo, incorreta. E redesenha a verdade, aproximando-se das definições lexicais. Ele não redesenha a verdade, ele apenas imita essa realidade numa fotografia e numa definição verbal ali. E a arte não está ali para isso, né? Incorreta. Então, o que é a questão da arte? Ela não é a realidade, mas uma representação da realidade. E lembrando muito bem se aparecer aquele quadro chamado Traição das Imagens do René Magritte. Aquele Isso Não É um Charuto e está pintado um charuto ali.